excelente quarta-feira para você, assinante do canal Nosso Futebol e seguidor da Central do Timão. Eu sou a Thay e eu trouxe as principais notícias do Corinthians com destaque para a partida da Libertadores de hoje contra o Barcelona de Guayaquil, lá no Equador. E você confere todas essas notícias aqui comigo no Jornal da Central. Na noite desta quarta-feira, dia 5, o Corinthians volta a campo pela Libertadores. O Timão visitará o Barcelona de Guayaquil lá no Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador, às 9h30 da noite, pelo jogo de ida da terceira fase preliminar do torneio continental. E esse será apenas o segundo confronto entre as equipes na história. O primeiro foi um amistoso disputado em 1969, vencido pelo Timão por 5-1. Além disso, essa é a oportunidade do Alvinegro abrir vantagem no mata-mata, afinal, esse é o último antes da fase de grupos da competição. Vale lembrar que o Corinthians eliminou a Universidade Central da Venezuela na segunda fase preliminar. Os desfalques para esse confronto serão o volante Ranieri e o meia Igor Coronado. Ambos jogadores estão lesionados. Além disso, o lateral direito Léo Maná e o lateral esquerdo Diego Palacios não foram relacionados e Fabrício Anguilhieri não pôde ser inscrito nesta fase da Copa. Dessa forma, o Corinthians deve iniciar a partida com Hugo Souza no gol, Mateuzinho e Hugo nas laterais, André Ramalho e Gustavo Henrique na dupla de zaga. José Martínez, Breno Bidon, André Carrilho e Rodrigo Garro compondo o meio e Memphis Depay e Yuri Alberto lá na frente. E ainda falando sobre a Libertadores, o Breno Bidon concedeu uma entrevista à Central do Timão comentando sobre o título da Sul-Americana, o preparo do Corinthians contra o Barcelona de Guayaquil e também a semifinal do Campeonato Paulista. E antes de falar desse jogo importante contra o Barcelona de Guayaquil, você já iniciou a temporada num jogo efervescente, digamos assim, um dos jogos mais importantes aí desse início de temporada. Quais foram as dificuldades encontradas em Caracas e até no jogo da volta ali contra a Universidade Central que a gente não pode repetir amanhã? Acredito que teve bastante dificuldade no jogo lá, acredito que o time não conseguiu ter um bom desempenho, mas como eu já falei em outras entrevistas, a gente já conversou bastante sobre isso, o time já sabe que a postura não pode voltar, aquela postura daquele jogo não pode voltar a se repetir, então a gente tá muito bem preparado pro jogo de amanhã. Que leitura vocês fizeram no vestiário? Foi mais problema nosso? Foi um mérito também do adversário, que joga o jogo da vida? A gente também tem que jogar o jogo da vida? Como é que foi? Acredito que o jogo da vida é para os dois lados, né? A gente sabe a dificuldade que a gente teve ano passado para poder conquistar essa vaga na pré-Libertadores, então a gente não pode deixar isso passar, né? Mas acredito que foi... Claro que teve o mérito deles, mas acredito que foi muito da nossa parte também. E como eu falei, a gente já conversou bastante sobre isso, então a gente sabe tudo que a gente tem que mudar, tudo que a gente já conversou. Então agora é mudar a postura e entrar muito bem amanhã. E aí a gente vira essa página então do time venezuelano, pela frente Barcelona do Equador, um time mais tradicional, um time que já teve aí participação em 2 finais de Libertadores, então vocês estão esperando pedreira. Com certeza, né? Como eu falei, a Libertadores sempre que você passa de fase aumenta a dificuldade, né? Então acredito que agora não vai ser diferente, a gente sabe da dificuldade do jogo, mas a gente tem que estar preparado para qualquer ocasião. O que tem de mais essa tal Libertadores aí, hein, Bidon? Eu até perguntei pro Carrilho na Venezuela se de repente o mental pode ser até tão importante quanto a parte técnica. A Libertadores não tem o que falar, né? O campeonato que é o sonho de todo mundo ser campeão. Desde pequeno eu venho assistindo a Libertadores e o sonho de ser campeão. Então acredito que é um campeonato muito importante, né, pra gente, pra torcida do Corinthians, e a gente quer retribuir eles com esse título, se Deus quiser, essa classificação amanhã. Essa pressão que a torcida sente, né? O Corinthians em busca desse bicampeonato, já 13 anos em busca do bi, quem sabe não é agora em 2025. De que forma essa pressão chega nos atletas? A gente sabe que pressão no Corinthians é uma coisa que tem em todo campeonato, né? Não é Normal, só na né? Libertadores, não é só na Libertadores, né? Se a gente for disputar um amistoso, a gente sabe que vai ter pressão, a gente sabe que a gente tem que ganhar, e como eu falei, né, Libertadores acredito que tem um pouquinho mais, mas a pressão é a mesma, né? Todo jogo tem pressão pelo Corinthians, então acredito que vai ser um jogo muito importante amanhã. E tendo o jogo da volta em Itaquera, com apoio da Fiel, essa pressão que eu estou citando aqui contrária, pode ser usada a favor também? Dessa forma que vocês pensam também? Com certeza, né? A gente sabe da torcida que a gente tem, né? Sabe que em casa é muito difícil eles virem jogar aqui na nossa casa, né? Então acredito que a pressão fica mais para eles do que pra gente. Falar em pressão, como é que vai ser esse mata-mata do Paulistão também? Temos pela frente, entre um jogo e outro do Barcelona de Guayaquil, temos o Santos, do Neymar, que falou, pô, eu posso ter medo de pegar alguns times, mas eles têm que ter mais medo de mim. Como é que vocês encararam aí essa frase do Neymar? Claro que a gente viu, né? A gente sabe a dificuldade que vai ser o jogo, mas agora a gente tem que pensar no jogo de amanhã, na Libertadores, para depois a gente pensar na semifinal, né? A gente viu que já saiu o dia do jogo, o horário, tudo, mas a gente tem que pensar amanhã para depois pensar no Santos. Depender de você, joga todos?
Eu jogo, eu vou estar à disposição. Alô, Ramon! É isso, Breno Bidon. Estamos em Guayaquil, central do Timão, acompanhando esse jogo decisivo do Coringão na Libertadores. Vai, Corinthians! Além dele, o zagueiro equatoriano Félix Torres também concedeu uma entrevista à imprensa, afinal o jogador reencontrará o seu ex-clube, o Barcelona de Guayaquil. Sí, yo creo que conozco ya las dos aficiones. La atmósfera es muy linda. Creo que la atmósfera del torcedor corintiano es un poco más fuerte. Creo que se hace notar en los partidos, así sea cuando recibes un gol, creo que se hace sentir mucho más. Y la afición de Barcelona también es muy linda, creo que es una afición que te sigue a todos lados. Sí, yo creo que siempre se tiene dificultad, ¿no? Ahora se está viviendo un excelente inicio de año. Creo que voy a trabajar para mantenerme en ese nivel que se está queriendo tener y poder ayudar a mi equipo, ¿no? Atualmente, ele busca uma vaga no time titular do Corinthians e tem chance de iniciar a partida, já que vem tendo boas atuações sob o comando de Ramon Dias. Nos jogos em que esteve no time ideal, o Corinthians não sofreu gol. O equatoriano chegou ao clube em 2024 comprado do Santos Laguna, do México, por 6 milhões de dólares, cerca de 31 milhões de reais na cotação do dólar da época, por 80% dos seus direitos econômicos. E além do embate pela Libertadores, o Corinthians já conhece os detalhes do clássico contra o Santos pela semifinal do Campeonato Paulista. A FPF definiu que a partida será realizada no domingo, dia 9 de março, às 6h30 da tarde, lá na Neoquímica Arena. O confronto será único. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. As equipes já se enfrentaram na primeira fase do torneio, também na Neoquímica Arena, e o Corinthians venceu o Santos por 2-1, com 2 gols de Yuri Alberto. Caso o Corinthians avance à final, o Timão terá o jogo decisivo em casa, seja ele contra o Palmeiras ou contra o São Paulo. Fora dos gramados, a Gaviões da Fiel conquistou o 3º lugar no Carnaval de São Paulo, o seu melhor resultado desde 2003. A apuração ocorreu nesta terça-feira, dia 4, e a escola somou 269,7 pontos de 270 pontos possíveis, ficando atrás apenas da campeã Rosas de Ouro, e o enredo desse ano trouxe referência às máscaras africanas e uma crítica ao colonialismo europeu. Com uma performance impressionante, a Gaviões garantiu a sua presença no desfile das campeãs, que acontecerá no próximo sábado, dia 8. E outro destaque do Corinthians foi o engajamento digital do clube nas redes sociais, reconhecido por um estudo global. No relatório do valor digital dos fãs em 2025, o Timão apareceu como um dos clubes brasileiros de maior impacto, competindo com gigantes europeus e franquias norte-americanas. O Corinthians ficou em 25º lugar no ranking de audiência, com 39,3 milhões de seguidores nas redes sociais. E em 10º lugar no ranking de valor gerado, superando clubes como Flamengo, Bayern de Munique e PSG. Além disso, obteve o 2º maior índice de valor por fã, com 1,24 euro por seguidor. E com o calendário intenso, o Corinthians segue a sua trajetória na temporada com grandes desafios pela frente, tanto na Libertadores quanto no Paulistão. E você fica por dentro de tudo seguindo a gente nas redes sociais, @Central do Timão, ou conferindo as notícias direto pelo nosso site centraldotimão.com.br. Um grande abraço e vai Corinthians!